Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Estamos celebrando a liturgia do 12º domingo do tempo comum, um chamado que o Senhor faz a cada um de nós de realizar os projetos do seu amor e da sua graça. E na graça de Deus somos chamados, nos fala São Paulo na segunda leitura, afirma que para a salvação o essencial não é cumprir leis, preceitos, decretos, normas. O essencial é seguir a pessoa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele nos indica o caminho que precisamos percorrer. Mas nos faz um alerta. Deveis viver na graça. E viver no prisma da graça é estar atento aos sinais de Deus. Na esperança, na renovação interior, no encontro e na comunhão, fortalecendo a nossa fé. De tal maneira que as virtudes teologais devem fazer parte da nossa vida. Já recebemos pelo batismo o desejo de crescer em santidade. E o desejo de crescer em santidade se desenvolve na capacidade de encontrar sentido ao que fazemos. Por isso que nossa vida tem sentido quando pomos a confiança nele. Quando colocamos a confiança no dinheiro, nas coisas terrenas, nas coisas carnais, no mundo dos prazeres, a maioria das vezes nos perdemos. Porque não há firmeza, não há virtude, não há uma casa construída na rocha, que é Cristo. Quando nosso coração fica perdido, perambulante ante as situações que se vive no mundo, lá se perde. E é por isto que é necessário superar barreiras, dificuldades, problemas. Quem de nós que não tem dificuldades na vida? Passamos inúmeras situações, mas se ficamos pensando nos problemas, não vivemos. Podemos superá-los na pessoa de Jesus. Ele é o centro de nossa vida. E São Paulo já nos dizia: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim.
Cristo realmente está em nós? Você está deixando Cristo habitar no seu coração? As propostas de vida e de esperança são reflexo do amor de Deus. E por isto que nós precisamos aspirar aos dons mais elevados. E é nesse aspirar aos dons mais elevados que vem do alto, conseguimos discernir o que convém. São Paulo também já nos dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu preciso ter prudência, discernimento, abnegação e muitas das vezes mortificação. É necessário mortificar o corpo para entender a proposta de Deus. É necessário mortificar muitas vezes o alimento para poder vivificar o espírito. Porque o espírito em nós rejuvenesce a alma. E um coração rejuvenescido ama 100%. Somos então chamados por Deus a amar sempre, nesse serviço, nessa doação, nessa entrega, nesse desprendimento. Hoje apresentamos novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística à comunidade. Um desafio para o mundo de hoje. Um desafio que exerce missão. E missão é serviço. É acolher a vontade de Deus. No domingo passado vimos que Deus chama e envia inúmeras pessoas para realizar o seu projeto de salvação. E as leituras bíblicas deste domingo nos falam das dificuldades que os discípulos encontrarão. Não vai ser fácil para vocês, como não está sendo fácil para os de hoje, como não foi fácil outrora. Os desafios aparecem. E quando a gente menos pensa, quem está mais perto é que complica a vida da gente. Alguém que puxa o tapete, que faz uma fofoca, que faz um comentário desagradável, alguém que não gostou de alguma coisa. E nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus na presença eucarística. Por isso que o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística precisa ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus para ser Ele próprio outro Cristo. Sendo outro Cristo, é chamado a santificação. Hoje estamos encerrando a Semana Nacional do Migrante, um momento forte de conscientização e acolhida. E este ano abordamos o tema migração e moradia, que vem em união com a campanha da fraternidade. Qual foi o tema da campanha da fraternidade? Moradia. Para nós é muito fácil pensar em moradia porque temos aonde dormir, aonde chegar, temos um lugar. Mas quantos vêm à nossa região, vêm migrando de outras partes e não encontram aonde ficar? E por isso que é necessário pensar, é necessário refletir qual tem sido o meu compromisso como igreja, o meu compromisso cristão. E a Semana do Migrante é um chamado a redescobrir o projeto de Deus na minha vida. Porque a casa comum que somos nós, a igreja, deve ser solidificada pela ação do Espírito Santo. Trazer a ação do Espírito Santo a nosso coração exige de nós essa verdadeira intimidade divina. E é necessário assim acolher, proteger, progredir, integrar. Fazemos parte de uma comunidade. Isto nos faz ser igreja. Igreja viva. Não igrejas mortas, fechadas, egoístas, não. Igrejas que vivem o amor fraterno e que estão dispostos a crescer em santidade. As leituras deste domingo nos trazem um grande ensinamento. E o Senhor fala para nós.
E hoje, através de Jeremias, na primeira leitura, vocês já leram a leitura de Jeremias? Já fizeram alguma meditação na vida? É tão importante e faz parte do nosso crescimento, porque muitos de nós já passamos, como Jeremias, por essa experiência. Quando caímos, quando não conseguimos viver, quando achamos que tudo está perdido, quando não damos conta do recado, quando nos sentimos cansados, agobiados, estressados, preocupados. E esta primeira leitura nos mostra o drama do profeta Jeremias. Dali que surgem as lamentações de Jeremias. Leia nesta semana, aproveite e faça uma boa escuta da palavra. Reflita, medite sobre as lamentações de Jeremias. Jeremias, para ser fiel à sua missão, experimenta perseguição, solidão e abandono, até sua própria família. No entanto, não deixa de confiar em Deus. No começo teve medo e resistiu. Vê, Senhor, que eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. E Deus falou para ele: para onde eu te enviar, tu irás. Para onde eu te mandar, você falará e fará. Não tenha medo, eu estou todos os dias na sua vida. Não tenha medo, tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus falou para os discípulos: coragem. Por isto que eu tanto medito, principalmente na liturgia da quarta-feira, quando fazemos a nossa entrega, duas palavrinhas: confiança e entrega. Às vezes você confia, mas não entrega. Às vezes você entrega, mas não confia. Somente quando você confia e entrega, a misericórdia de Deus, isto é, o abandono, Jesus confiou, entregou e abandonou aos braços do Pai. Só assim a providência se manifesta. Acredite, confie, entregue, tenha paciência, seja solidário. E acolhendo a ordem do Senhor, Jeremias vai a Jerusalém, diante do templo, e pronuncia um discurso, talvez agressivo, mas o profeta exerce essa missão. Recebemos essa missão no batismo, de ser profeta, sacerdote e rei. E como profeta, precisamos anunciar a verdade e, o mais difícil, denunciar a injustiça. A maioria das vezes nos calamos. Não temos coragem de falar ao outro aonde é o seu lugar. Não temos coragem. Precisamos ter coragem. Não tenha medo, sejam como Jeremias. E a reação foi imediata. Foi preso, incomunicável, numa cruel prisão. Considerado o profeta da desgraça. Sentiu-se repudiado pelo povo e abandonado até pela própria família. E aí surgem as lamentações de Jeremias, que são verdadeiros desabafos do profeta na sua amargura. No entanto, não deixou de confiar em Deus e exclama: "Tu, Senhor, estás comigo." Quando você vai levar a comunhão doente, pense em Jeremias: "Tu, Senhor, estás comigo." Quando você for fazer a sua missão, "Tu, Senhor, estás comigo." Aonde quer que nós estejamos, Senhor, esteja comigo. Seja o meu alicerce, esteja à frente da minha vida. Ele sabe que Deus nunca abandona aqueles que procuram testemunhar no mundo as suas propostas com coragem e verdade. A verdade nos liberta. Se você vive a verdade, você vai adiante.
Você conta com a ação de Deus. E assim o Evangelho de hoje nos apresenta esse grande chamado. São recomendações de Jesus ao enviar os apóstolos em missão. E Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. Que nós lembremos desta mensagem. Não tenha medo, eu venci o mundo. Não tenha medo ante os desafios. Não tenha medo, vai adiante. Consagre-se a Ele. Peça o auxílio, a misericórdia, a bondade. Os pássaros de que Deus cuida e os cabelos estão todos contados. Até os cabelos dos carequinhas também estão contados, hein? Tudo é providência de Deus. Que nós saibamos colocar-nos na presença do Senhor, pedindo a Ele a sua misericórdia, que nós busquemos a cada dia o crescimento espiritual, que nós não tenhamos medo de sermos criticados, de que alguém fale mal da gente. Não, faça. Se você está certinho naquilo que está fazendo, é isso que importa. É o melhor. É viver para Deus, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Que assim possamos fazer e cumprir a vontade de Deus. Faremos agora o rito de apresentação dos novos ministros da Eucaristia.